Uma jornada invisível. É o tema de hoje em nossa reflexão Memento Vivere. Que jornada invisível pode ser essa? Eu espero que mais uma vez, ao trazer aqui um conteúdo, você possa estar nesse momento aí, onde você estiver, de coração aberto. Porque é de coração aberto que o aprendizado acontece. Isso funciona comigo. Eu acho que isso geralmente funciona com qualquer pessoa. Quando o coração se abre, quando a mente se expande, o aprendizado acontece. Afinal de contas, a vida, ela está nos ensinando o tempo todo, em tempo integral. Não há momento em que a vida não esteja nos ensinando alguma coisa. A capacidade de aprender, aí é atividade de cada um, né? Eu espero que você esteja nessa vibe aí de aprendizado, porque essa é uma vibe fantástica para a vida, aprender e aprender sempre. O que é essa jornada invisível dentro de nossas reflexões aqui de Memento Vivere? Memento Vivere, você sabe, essa revolução, né? Lembre-se de viver. O livro que eu escrevi com esse título tem assim auxiliado milhares de pessoas a reverem conceitos, a expandir horizontes. Que coisa maravilhosa que é isso, Memento Vivere, lembre-se de viver. E uma jornada invisível tem que ver com algumas coisas que eu acho que são úteis para a gente pensar. Vamos aqui ao nosso caderno? Eu já chamo de nosso, né? Porque eu escrevo, eu anoto e vou compartilhando com você essas coisas que sobem ao meu coração, que habitam a minha mente e que a gente pode ir compartilhando. Já percebeu que as coisas mais importantes da vida não cabem em fotos? Não cabem. Hoje não, há muito tempo, né? Todos somos fotógrafos, fotografamos tudo, nossos celulares sempre à mão, com câmeras cada vez mais potentes, fotografamos tudo. Eu amo fotografar, mas tem uma técnica que eu aprendi há muito tempo atrás, que é fotografia mental, porque facilmente você percebe que há coisas que são muito, muito, muito importantes e que não cabem nas fotos. Por isso essa fotografia mental, quando alguma coisa é capturada aqui e isso toma conta da mente, habita a mente. Então a jornada invisível precisa conectar-se com essa questão, que é uma questão que tanto se fala hoje e que tanto eu me dediquei a estudar e a pesquisar ao longo da vida, que é a felicidade. Felicidade. Como é que isso bate em seu coração? Felicidade. Porque, sabe, pensar assim que algumas coisas importantes não cabem nas fotos, pense, por exemplo, que felicidade não é como um palco iluminado, é mais como um caminho silencioso, né? Um caminho quase invisível. Por isso eu intitulei esse nosso momento hoje de uma jornada invisível. Sabe que felicidade deixou de ser... Eu já pesquisei muito felicidade, eu li muitos livros sobre felicidade e esse tema ele deixou de ser um tema ligado aos poetas, né? Aos sonhadores, ligado aos amantes, ligado à música. Felicidade deixou de ser, né, da dimensão desse grupo de pessoas e ela passou a ser objeto de estudo científico. Não é de agora, já há um bocado de tempo se pesquisa a felicidade. Ela passou a habitar a academia, saiu, né, dos poetas, dos sonhadores, dos boêmios e entrou para a academia. Se você vê, por exemplo, na Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo, já há bastante tempo que o curso mais concorrido em Harvard é o curso sobre felicidade. Autores como Tal Ben-Shahar e outros, né, eles fazem um trabalho extraordinário explorando de forma científica a felicidade. Então muitos procuram a felicidade e, na verdade, quem procura entra numa coisa muito complicada, porque procurar a felicidade no sentido de que
procura para fora, procura nas pessoas, procura nas coisas. Você sabe e provavelmente já ouviu falar muito disso, não vai encontrar aí, não vai encontrar. Quanto se fala disso, de que a felicidade não está nessas coisas, não está nas outras pessoas, ou seja, nos outros, não está em determinados aspectos que estão lá fora. Felicidade é um processo, é uma jornada invisível que está aqui dentro. Ah, já ouvi falar muito disso, professor Braguinha. Sim. Mas o quanto a gente incorpora isso de verdade? O quanto a gente de fato entende isso, essa jornada invisível da alma. Mas sem dúvida uma jornada poderosa. Porque sem felicidade, o que vira a nossa vida? Um amontoado de cinzas? Sem felicidade, sem essa pulsão de felicidade, o que restaria? E essa jornada invisível é porque assim, para a gente procurar a felicidade, não tem um mapa, não tem um GPS, não tem assim sinais externos muito claros. Eu diria que a gente tem sinais que são sutis. Sutis. Tem uma frase que marcou muito a minha vida numa época que é assim: as pessoas mais felizes são aquelas que não têm razões específicas para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são. Percebe? A pessoa não é feliz porque ganhou um relógio bonito, porque conquistou um cargo, né, porque realizou uma viagem dos sonhos. Não! As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são, de que elas estão fazendo, né, instintivamente essa jornada, uma jornada invisível, uma jornada interior maravilhosa. Aí, de novo, eu pergunto para você, o quanto isso toca você? O que a gente precisa para fazer essa jornada? Não tem respostas prontas, claro, não tem. Eu repito isso aqui em nossos encontros várias vezes, não tem respostas prontas. Eu mesmo odeio respostas prontas, porque não são eficazes. É muito melhor as perguntas, é muito melhor fazer perguntas. E as perguntas abrem possibilidades. Felicidade faz parte dessa dimensão, não tem respostas prontas sobre felicidade, não deveria ter, e a gente não deveria querer encontrar essas respostas, mas tem alguns sinais de que a gente precisa, eu acho, para fazer essa jornada. Uma jornada que, ora, ela é invisível, ela é meio sorrateira, mas de forma sutil ela pode ir desenhando a nossa vida com uma estrutura fantástica de existência. Eu acredito nisso, eu vivo isso. A felicidade é algo que faz parte do dia a dia da gente. Agarrar a essa felicidade, tem um pensador que diz assim, felicidade é algo como, olha que imagem incrível, felicidade é algo como degustar um pedacinho do sol ao entardecer. Não é sublime isso? Degustar. Olha o processo, né? Olha o processo lento, olha o processo interior, olha o processo que encontra eco na alma, né? Não nas coisas externas, mas encontra eco aqui dentro. Quando eu consigo perceber essa beleza, degustar um pedacinho do sol ao entardecer. Então, como é que eu faço para realizar essa jornada invisível? Não é que eu esteja procurando, quem procura não vai achar. Quando eu me aquieto, quando eu entro nesse fluxo extraordinário da vida, a felicidade vai me encontrando e eu vou me encontrando com ela. Isso é um processo, de verdade assim, só quem experimenta sabe. Não tem fórmula para isso, não tem, claro que não. Interessante que existem livros, tem o Stephen Klein, por exemplo, tem um livro chamado A Fórmula da Felicidade, que não é uma fórmula, é fórmula no sentido de dizer, mas não é uma fórmula matemática, faça assim, 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 e você será feliz. Não tem fórmula matemática para isso. Mas eu digo de novo, tem um caminho sutil, maravilhoso, né, invisível,
mas que torna a estrutura de nossa vida muito melhor. Se eu pudesse dizer algumas coisas, eu diria assim, que uma das questões é a gente aprender a escutar o silêncio que fala. Paradoxo, né? Eu gosto dessas coisas paradoxais, eu anoto assim esses paradoxos, né? Escutar o silêncio que fala. Por quê? Porque se eu disse que na felicidade não tem um mapa, não tem um GPS, né? O Waze, coloca lá no Waze, né? Felicidade não tem esse mapa. Ao mesmo tempo tem um mapa interno que pode ser lido com paciência, com alma, com aquilo que é estruturante na existência, esse mapa interno. Para isso eu preciso escutar esse silêncio que fala. Não vai estar no vozerio da cidade, mas num silêncio que minha alma encontra. Aí, quando eu faço isso, eu vou dizer aqui algumas coisas que são da minha caminhada, na minha caminhada. A sua caminhada pode encontrar vários caminhos para isso. Na minha caminhada eu venho aprendendo a fazer isso, escutar esse silêncio que fala. Para mim é um exercício, porque eu sou muito ansioso. Então, exercício escutar esse caminho que fala. Outra coisa que me ajuda, eu coleciono momentos. Ah, como isso é genial! Eu tenho algumas coleções físicas, né? Eu tenho, por exemplo, uma coleção de sapos. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Sapos Fervidos, Ossos Dançantes, eu tenho uma coleção de mais de 800 sapos, de pelúcia, de madeira, de vidro, grandes, pequenos, mais de 800 sapos. Eu tenho uma coleção de meias, né? Eu posso usar uma meia por ano, cada dia do ano. Ano de 2025, exatamente isso, uma meia, 365 meses, uma coleção de meias. Mas a minha maior coleção é a coleção de momentos. Momentos que se eternizam. Então, eu tenho aprendido, eu estou aprendendo a colecionar momentos mais do que objetos. Objetos são legais. Colecione canetas, chaveiros, sei lá, objetos são legais. Pode colecionar coisas mais caras, né? Mas isso não é o melhor. Colecionar momentos é que é extraordinário. Outro aprendizado que eu tenho feito, eu tenho me permitido ser incompleto. Então acho que a gente, nesse processo, nesse caminho da vida, a gente vai aprendendo a aceitar as rachaduras, incompletude. Porque é a partir dessas rachaduras que elas podem se tornar janelas, janelas por onde entra uma luz muito boa, muito abençoada. Então, ao longo da vida eu tenho tentado isso, aceitar a incompletude. A gente não sabe tudo, a gente não é tudo, a gente não se basta. Aceitar a incompletude. Outro aprendizado? Eu venho tentando aprender a transformar rotina em ritual. Rotina, o que é a rotina? Aquilo que a gente faz o tempo todo. Está no cotidiano, é o dia a dia, o pão nosso de cada dia. Transformar rotina em ritual. Então, tomar um café pode ser um ato sagrado. Né? Lavar-se pode ser um ato abençoado. Colocar a roupa, colocar a novidade da vida. Ritual, transformar em extraordinário aquilo que é comum e ordinário. Transformar, percebe essas duas coisas? Rotina e ritual. Ambas começam com R, mas são muito diferentes. A rotina, você pode fazer da sua rotina uma coisa muito automática, muito monocromática, muito chata, muito, né, previsível, muito sem graça. Quando você transforma em ritual, beber água se torna a água com gosto diferente. Caminhar vira um ritual bacana. Encontrar-se com pessoas, abrir-se a uma pessoa, tudo isso pode ser ritual. Quer ver outra coisa que eu notei aqui, que tem sido minha caminhada? Respeitar os vazios. Nem tudo na vida é para ser preenchido, porque não temos todas as respostas. Não queiramos ter todas as respostas, porque não as temos, não as teremos. Nunca as tivemos. Então, respeitar os vazios, as brechas.
né? As lacunas, elas existem. Então, se eu fico focado, essa lacuna aqui, isso aqui, eu queria saber, não vai adiantar muito. Mais uma? Eu anotei aqui, eu tenho procurado ao longo do tempo ser amigo do tempo, ter amizade com o tempo, não correr contra ele, não correr contra o tempo. Tem um poeta gaúcho que diz: correr contra o tempo, essa carreira perdida que contra o tempo corremos. Jaime Caetano Brum. Essa carreira perdida que contra o tempo corremos. Não correr contra o tempo, não tenta dominar o tempo, mas viver uma relação de amizade com o tempo. E eu anotei uma última coisa aqui, olha. Tudo que eu anotei aqui é parte da minha jornada. Vou dizer, faça a sua jornada invisível. Talvez tenha outras coisas que eu não anotei aqui, talvez não, tem outras coisas que eu não anotei aqui e que são igualmente importantes, mas essas eu queria falar nesse momento. A outra que eu anotei aqui foi descobrir beleza no mistério. A beleza no mistério, naquilo que é invisível, mas à medida que eu entro no fluxo, nesse fluxo da vida, muitas coisas que são misteriosas, elas se revelam com mais clareza. Eu não entendo, mas há uma revelação que torna a alma em paz, transforma aquele dissabor, aquela agonia em paz. É o fluxo da vida. Eu chamo isso de fluxo do bem. Então, finalmente é isso. Felicidade não é um troço para ser buscado desesperadamente. Quanto mais eu busco, menos eu posso contê-la. Quando eu entro no fluxo, quando eu descubro minha própria jornada invisível, ela se torna uma companheira. Eu espero que a felicidade seja nossa companheira, cada dia. Isso é Memento Vivere. Quando eu escrevi sobre Memento Vivere, lembre-se de viver, todas as provocações que fiz são nessa dimensão, de que a gente pode experimentar isso, de que essa jornada invisível, ela pode ser invisível, mas ela é maravilhosa e ela é estruturante para a vida. Grande abraço para você, muitas coisas boas, muita felicidade.